eu não sei vocês, mas eu sempre tive dúvidas do tempo em que troca uma geração, quais são as principais ciclos, né? características de cada ciclo geracional. E eu acho importante falar um pouco sobre isso para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Inclusive, você está nos assistindo, se inscreve no nosso canal, deixe seu like. Para você que está nos ouvindo, siga a gente, porque todas as vezes que chegar um episódio novo, você vai ser notificado. Isso, e a gente tem uma multiplicidade de assuntos, né? E a gente busca falar com pessoas que podem agregar muito sempre, né? E com múltiplos assuntos. Então, assim, vai ter conteúdo para você ouvir no carro, porque está lá no Spotify, vai ter conteúdo para você assistir no YouTube, onde você estiver. Sim. Vão ser os shorts, que são um minutinho eu sei que você tem. Vão ser os cortes com 3, 4 minutos. E no dia que você conseguir, em boa companhia, pega uma pipoquinha e assiste o episódio todos. Sim, inclusive, todos são 10, né? Hoje. Esse é o 10º episódio. E o primeiro episódio do Dicas de Quem Faz Acontecer foi com o Bruno Teles, proprietário da leitura. Sim. Nossa patrocinadora. Foi um bate-papo muito legal também. Te indico fortemente você assistir. Né? Então vamos falar da primeira. A primeira deles é o Baby Boomers. Né? Os Baby Boomers, eles vieram de 46 até 64. Sim. Muitos avós, pais. Movimento totalmente pós-guerra, né? Eu acho que é onde marcou o início das gerações, e pelo menos de ter gravado nessas gerações. Né? E diferente das outras que vieram posteriormente a ela, eles tiveram uma educação muito mais rígida, né? Muito mais rígida, muito mais tradicional e justamente por essa educação, eles focaram muito mais no trabalho e um trabalho para a vida toda. Exato. Né? Por isso que você vê pessoas que estão caminhando para a aposentadoria ou estão trabalhando ainda que tem 30 anos de empresa, 20 e tantos anos de empresa. E também os avós, no caso, que não estão mais no mercado de trabalho, mas encontra-se um grande desafio aí, né? Que é olhar para um neto e dizer assim, nossa, você tem certeza, mas você não vai ter um 13º salário, você não vai ter férias, e o seu convênio médico. Então, todas essas... Né? Exatamente. Eu acho que a fidelidade à empresa, aquela coisa, eu estou trabalhando, não importava muito aonde eu vou chegar, mas muito mais, eu estou trabalhando, eu vou me dedicar, quero fazer quero ficar carreira, aqui permanente. Né? Estabilidade. E claro que as mulheres tiveram, as que venceram, que chegaram, que teve a oportunidade nesse mundo de trabalho, nessa geração, foram... eu acho que foram valentes, né? Sim. Absolutamente valentes, porque romperam muitas regras que nós sabemos que pós-guerra ainda tinha bastante o tema muito patriarcal ainda, no homem trabalhando, a mulher em casa, tudo, e as mulheres, muitas superaram e muitas... Arregaçando as mãos. E nós chegamos até aqui em função também, eu estou exatamente na geração pós essa daí, assim, exatamente o primeiro ano eu entrei na geração X, né? Vocês dois, né? Estamos dentro da X, né? A geração X vem de 65 até 1980, é uma geração mais independente, Sim. É uma geração que começou a empreender mais, né? Sair um pouco mais das empresas e montaram o seu próprio negócio, só que em contrapartida, diferente das gerações que vieram depois, eles são bem mais cautelosos. Sim. Por mais que eles tenham a empresa deles, eles são bem mais cautelosos. É uma geração que diz assim, você só voa se você tiver os pés no chão. Então, assim, tem que ter um cuidado, uma extrema forma, né, de evoluir, mas com cuidado, né? Então, tem essa característica bastante. Começou as orientações, principalmente para a formação, né? Olha, para você precisa ter uma formação, precisa estar estudando. Sim. Quer dizer, aí teve uma preocupação não só no trabalho, mas para você pensar em crescer um pouco ou estabilizar, Sim. Você precisa ter algumas, vamos dizer assim, não regras, mas algumas formações que o mercado começou realmente a abrir fortemente. Né, que começamos a ter a preocupação de a fazer um curso universitário, Sim. Fazer um curso técnico, para a educação mesmo, né? Foi essa geração que praticamente começou a realmente estimulou isso, a montar, vamos dizer assim, um currículo efetivo. Né? Verdade. E essa geração X, muitas vezes nas famílias, acho que vocês passaram por isso, muito provavelmente vocês foram as primeiras pessoas das famílias de vocês que fizeram faculdade. Muito provavelmente. E acho que mais do que a faculdade, né, que eu tive a boa sorte de ter meu pai e parte da família cursando, né, mesmo em gerações anteriores.
Porém, eu acho que, assim, mais do que a faculdade é ter a ousadia de fazer aquela que você escolhe, não aquela que se determina para você. Então, chegar a isso e falar, puxa, por mais que, assim, as pessoas... era muito comum, né? Meu pai é médico, eu serei médico. Meu pai é engenheiro, eu serei engenheiro. Meu pai... Então, tinha uma família, né? De uma mesma profissão. Isso teve uma disrupção. Eu acho que as pessoas da nossa geração, elas puderam olhar e falar assim, não é isso que eu quero, não é isso que me satisfaz, eu vou sim fazer porque eu acho importante, mas eu vou por outro caminho. Mas na realidade, também, eu já vim de uma família bastante humilde, mas com uma consciência clara, que meu pai falava, sempre priorizar os estudos, mas também não tinha capacidade financeira para você. Então você tinha que ir à guerra, né? Trabalho desde os 11 anos de idade, os 14 registrado, e ali pagando meu colégio, ajudando a minha irmã, e aí vamos, mas buscando a formação a todo custo, vamos dizer assim, né? Trabalhando isso. Obviamente, as próximas gerações, né? A geração do meu filho, por exemplo, já recebeu praticamente isso, assim, como legado, isso já né? É importante você só estudar e depois trabalhar, vamos dizer assim, né? Porque você, já com uma condição um pouco diferenciada, você poderia proporcionar isso. Na minha geração, era praticamente quase todos, assim, a maioria tinha que lutar muito para estudar. Eu mesma, eu vendia abajures de palitos de sorvete para ajudar no meu orçamento. A grande armadilha que tem, né, já começando a discutir um pouquinho, é que você, estando trabalhando, você tem seus ganhos, você começa a ter o foco, às vezes nem é a principal habilidade tua naquele trabalho, mas você acaba ficando tão preso e tão seguro para não perder aquilo, que acaba não... E atrapalhava um pouco as pessoas a até dar continuidade aos seus estudos, porque acabava focando naquele trabalho e aí fez carreira ali, né, que poderia ter dado uns saltos maiores. Mas, enfim, essa é uma diferença que eu acho grande, né, que é a formação de currículo, buscar estudar, fazer... Aí entrou os cursos técnicos, né, nesse período muito fortemente. E nós, obviamente, passamos por todas as transformações tecnológicas que nós estamos vendo, as gerações que já entraram com as coisas um pouco mais já estabelecidas, nós vimos a transformação, né? Que não é fácil. A próxima geração é a Y, ou os Millennials. Exato. Né? Eles vão de 81 a 96, eu pego o final dessa e o começo da próxima. Né? Então, os Millennials, eles são mais informais, são mais imediatistas, eles assumem riscos, né? Mas riscos que trazem uma recompensa. Se não tiver uma recompensa muito clara... Eles não estão dispostos a assumir riscos. Inclusive nas empresas a gente reconhece facilmente esse público, porque vira e mexe, você escuta assim, prefiro minha parte em dinheiro. É uma característica muito forte, assim, ele faz, mas sempre esperando algo em troca, né? Ele tem que sentir o que eu ganho com isso, né? E esse é um perfil que já veio da sua essência ser mais inovador, né? Mas também o multitarefas. Workaholic. Faz muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas tarefas ao mesmo tempo. Que praticamente segue na geração Z, né? Na geração que nós vamos falar depois, mas essa geração, ela pegou exatamente a implementação, vamos dizer assim, do celular, né? Então ela pegou antes e durante a implementação do celular. Então, por mais que o celular teve influência, vamos dizer assim, ou a tecnologia, né, que nós estamos falando do smartphone, etc., eles pegaram o início dessa transformação, né, que teve. Já a próxima geração, que nós vamos falar depois, nós vamos concentrar um pouco mais, ela praticamente já pegou toda essa plataforma. Nasceu, né? em meio. Já nasceu inativa, né, na tecnologia. Essa geração sua, que é a Y, que é o Millennials que você está falando, exatamente vocês ajudaram a empurrar essa tecnologia rápida, né? A tecnologia estimulou, né? Internet, abriu demanda, né? Nós fomos na nossa geração, mas assim, se expandiu muito, foi na geração dos milênios. Com certeza. Que nós tínhamos a internet, mas era muito curta, era poucas, era caro, né? E o acesso já era difícil. Os próprios PCs, né? Que não eram móveis, né? Como hoje você tem computador que você leva para onde você vai, né? Eram aqueles enormes. Empurraram fortemente isso daí. Eu acho que isso que você falou, a multitarefas, é até muito mais característica dessa última geração que nós vamos falar. A sua é multitarefa,
E agora muito mais, né, que Sim, a gente vê, né? Verdade. E a geração Z, que é o foco principal desse podcast, eles têm muito mais essa consciência coletiva, digamos assim, né? Que é a busca por propósito, que eles têm muita necessidade de expor a opinião. Se algo que eles não concordam, eles não têm papo na língua. Eles querem contestar algo que eles não concordam. A prova porque disso eles têm uma consciência muito grande coletiva de um bem comum. O envolvimento político, né, dessa faixa etária que nunca se via antes, e em todos os países, né? Não é uma coisa do Brasil, mas a voz, né, a participação dentro dos cenários da política, de decisões importantes, ela acontece, né? A gente vê ao redor do mundo mesmo. E aí fica marcado fortemente, né, a valorização do ambiente social, né, e do meio ambiente, né? Sim. Aí entra praticamente um propósito dessa geração de trabalhar principalmente a diversidade, a inclusão, né, a preocupação com o meio ambiente, se as empresas ou cuidado com o planeta, né? E essa geração é que, por incrível que pareça, é que está buscando isso também nas empresas. Se tem, isso já faz um diferencial que nós vamos conversar posteriormente, mas essa geração também, né, valoriza, é uma geração também informal, como você disse lá atrás, que a sua geração essa geração também é bastante informal. Sim. Eles gostam da informalidade, gostam de valorizar a autonomia, né? Menos hierarquia e mais autonomia. Então aí entra muito, que aí alguns riscos, né, que a gente tem que discutir também, na individualidade, né? É uma geração que quer trabalhar autônoma, né? e realizar só, né? Quer dizer, eu brinco, mas é que nasceu na frente de uma tela, né? Não é verdade? Então você tem a tela como o teu meio social, né? Sim. E aí quando você depara no mundo de negócios, né, essa geração que nós também podemos depois discutir, é onde encontra um pouquinho, às vezes, dificuldade de se enquadrar na cultura de determinadas empresas, que você vai ter que utilizar o interpessoal, que é muito importante. E essa geração, ela não tem tanto isso, né? Porque, novamente, nasceu na frente de uma tela, é individual, as conexões são autônoma, não gosta muito de hierarquia, quer ter sua liberdade, né? E é interessante que ela quer que tenha confiança, né? Quero que a empresa, que todos tenham confiança em mim, mas ao mesmo tempo é difícil você demonstrar essa confiança, né? Sim. Porque você está recluso um pouco atrás das telas ou home office, enfim, que depois também a gente pode... Eu acho que uma prova cabal disso aí, né, e do quão isso é importante, do quão isso é relevante dentro do cenário como um todo, são as capas do Under 30, né, da Forbes, né? Quantos são os jovens que antes dos 30 se destacam no mercado por serem quem eles são? E a gente não está falando de regras, a gente não está falando de padrões, a gente está falando de disrupção. A gente está falando de olhar para alguma coisa, enxergar diferente, ter a coragem e a ousadia de fazer diferente e acontecer, né? Acho que tá aí até a questão dos organogramas achatados, né? Os organogramas dessa geração são totalmente... Ele achata, ele não tem mais aqueles graus, e ele consegue entender que lá no centro, lá no miolo, o cliente não está acima dele, está com ele. Então, isso é muito legal, né, para as empresas. É importante a gente falar um pouco do que nós estamos vendo dessa geração, né, para depois discutir um pouco como podemos ter, né, as oportunidades. Mas, na verdade, eu brinco, né, já escutamos isso, que é uma geração meio iFood, né? É uma geração que é tudo muito rápido, né? Pronto e rápido, né? Que iFood, fast food. iFood, fast food. Então, e ao mesmo tempo, nós sabemos que todos nós estamos também tendo que acompanhar, evoluir, transformar, mas é uma abundância de informações que recebem. Então, que tem uma capacidade de comportamento de rapidez, né? Vocês têm uma rapidez tão de compreender, de comunicação. O risco, nós vamos dizer depois, né? O que pode ou não ocorrer, né? Como habilidades que você precisa melhorar para poder ter sucesso aí no mercado de trabalho. E um cuidado que a gente falou muitas vezes
em um dos episódios sobre visão positiva e futuro, essa é uma geração que tem muita superficialidade de conteúdo. O pastor Bruno, ele até falou que é a geração da mentoria. Né? Faz um curso rápido, sou especialista em marketing digital. Faz outro curso rápido, sou especialista em não sei o que lá. A própria Scarlett, olha quantos cursos ela fez. Sem dúvida. Entendeu? Ela se especializou. Sim. Né? Então, para você que tem 25 anos, 30 anos, não é só com um curso de uma semana que você vai ter os mesmos resultados de alguém que estudou anos ou que passou por muita coisa na vida para poder construir uma empresa. A própria questão acadêmica, né? Eu venho desse mundo acadêmico como docente há anos, a gente vê que, de fato, os currículos acadêmicos, eles precisavam ser adaptados, com toda certeza, porque aluno hoje estava, né? Que a grande maioria não está mais em sala de aula, está híbrido, então ele estuda em casa, ele faz EAD, mas quando ele estava ainda em sala de aula, enquanto você está lá compartilhando, e não é mais ensinando, é compartilhando conteúdos, ele está com o celular, mas 90% das vezes, se a sua aula é boa, e daí você tem que garantir isso, ele está corroborando com o assunto que você está trazendo. Ele tá pesquisando, ele está buscando, ele está sabendo de mais coisas. Isso é muito legal. Eu acho que é aquela história, né, que quem sonha dorme menos. Então, o geração Z, ele sonha, mas é um sonho onde ele deixa de descansar, de dormir, para realizar. Isso é muito legal. Você acho que é uma característica forte. Sobre a política, sim. Né, eu não preciso nem citar nomes, né, mas no final da Y para Z, o deputado mais votado de Minas Gerais, ele é dessa geração. Sim. E um dos mais votados de São Paulo também. Que inclusive é pré-candidato a prefeito. Né? Então, isso mostra que essa geração ela tem buscado ser protagonista em empresas, em altruísmo e na política também. Com certeza. Né? Então, só para encerrar, tem a geração Alfa, que é até 14 anos, né, de 2010 para cá. É uma geração que, assim como que os especialistas dizem que a próxima geração vai ser a beta, né, como tem a alfa, a próxima eles dizem que vão ser a beta, que a partir grego aí, isso, que a partir de 2020 até mais ou menos 2040. Então essas duas gerações, elas vão estar cada vez mais alinhadas com inteligência artificial, com tecnologia, com as tendências que surgem cada vez mais. Sim. Né? Então, uma geração mais observadora, uma geração mais espontânea, uma geração cada vez mais autônoma. Né? Então, a gente passa por essas duas últimas gerações. Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!